Milionário viúvo ajuda a faxineira caída em seu portão e seus filhos contam a verdade. Maurício segura o ombro de Clarice, tentando acordá-la desesperadamente. A moça está imóvel no chão de pedra sem reação. Os gêmeos choram ao lado sem parar de gritar assustados. Maurício não esperou nenhum segundo. Pegou Clarice nos braços com cuidado e caminhou rápido até o carro. Enquanto os gêmeos corriam atrás dele chorando e perguntando se ela ia ficar bem, ele não respondeu porque não sabia o que dizer. Apenas abriu a porta de trás e deitou a moça no banco com delicadeza. O rosto dela estava pálido e suado, a respiração fraca, mas constante. Ele tirou o paletó do terno e colocou embaixo da cabeça dela como um travesseiro improvisado. Os meninos subiram no carro, aos gritos, e Maurício ligou o motor pisando fundo no acelerador em direção ao hospital mais próximo. O caminho parecia interminável. Ele olhava pelo retrovisor a cada 5 segundos para ver se Clarice ainda respirava. As mãos dele tremiam no volante e o suor escorria pela testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Os gêmeos estavam agarrados no banco da frente, olhando para trás com os olhos vermelhos de tanto chorar, e um deles perguntou com a voz fina e desesperada: "Pai, a tia Clarice vai morrer?" E Maurício sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse apertado com força. Ele nunca tinha visto os filhos tão desesperados por alguém. Nem quando a mãe deles faleceu 2 anos atrás, eles reagiram assim. Aquilo o deixou confuso e ao mesmo tempo curioso. Quem era aquela moça que tinha entrado na vida deles de forma tão profunda em tão pouco tempo? Ele nem conhecia direito a faxineira nova. Ela tinha sido contratada há apenas 3 semanas pela governanta da casa. Uma mulher mais velha, chamada Neuza, que cuidava de tudo relacionado aos empregados. Maurício sempre chegava tarde da empresa e saía cedo. Mal via os filhos direito, quanto mais a equipe que trabalhava na mansão. Ele passava a semana inteira mergulhado em reuniões, contratos, negociações, viagens de última hora, jantares com clientes, eventos corporativos, tudo que envolvia dinheiro e poder, mas nada que envolvia afeto ou presença real. Mas naquele momento, segurando o volante com força e sentindo o coração acelerar, ele percebeu que algo estava muito errado. Não era normal uma faxineira desmaiar na porta de casa. Não era normal os filhos dele chorarem daquele jeito por ela. Não era normal ele estar ali correndo para o hospital com uma desconhecida nos braços, enquanto sentia uma angústia que não sentia há anos. Ele estacionou na entrada da emergência de forma brusca, quase batendo no meio-fio. Pegou Clarice no colo novamente e correu para dentro gritando por ajuda, com a voz rouca e desesperada. 2 enfermeiras vieram correndo com uma maca e ele deitou a moça com cuidado. Elas começaram a fazer perguntas rápidas sobre o que tinha acontecido, se ela tinha batido a cabeça, se tinha alguma doença, se usava remédios, se tinha convulsionado, se tinha vomitado. Maurício não sabia responder nada. Ele simplesmente disse ofegante: "Encontrei ela desmaiada no chão da minha casa, não sei mais nada. Só sei que ela estava gelada e não acordava." E as enfermeiras trocaram um olhar preocupado antes de levar Clarice para dentro de uma sala fechada com portas de vidro fosco. Ele ficou parado no corredor, com os gêmeos agarrados nas pernas dele, um de cada lado, tremendo e fungando baixinho. Ele abaixou e abraçou os 2 ao mesmo tempo, sentindo o desespero deles contagiar o próprio peito, sentindo o medo atravessar os corpos pequenos e frágeis. "Ela vai ficar boa, eu prometo", ele disse sem ter certeza nenhuma, sem saber se aquilo era verdade ou apenas uma mentira para acalmar as crianças. Os meninos se acalmaram um pouco, mas não largaram dele. Ficaram ali grudados, como se tivessem medo de perder o pai também, como se qualquer separação pudesse ser definitiva. Maurício olhou para o relógio de pulso e viu que já passava das 7 da noite.
Ele nem tinha avisado ninguém que estava ali, nem a empresa, nem a secretária, nem os sócios, nada. Ele pegou o celular do bolso da calça social e ligou para Neuza. A governanta atendeu no segundo toque com a voz já preocupada. E ele explicou rapidamente o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, e depois disse com a voz trêmula e cheia de culpa: Doutor Maurício, eu preciso contar uma coisa para o senhor, algo que eu deveria ter contado antes. E ele franziu a testa, sentindo a raiva começar a subir. O que foi, Neuza? Fala logo. Ela respirou fundo do outro lado da linha e continuou com a voz baixa. A Clarice não estava bem faz alguns dias. Ela desmaiou 2 vezes aqui dentro de casa, uma vez na lavanderia e outra na cozinha. Eu pedi para ela ir no médico, mas ela disse que não tinha dinheiro, que ia melhorar sozinha, que era só cansaço. Eu dei remédio para a pressão que eu tomo, mas acho que não adiantou muito. Maurício sentiu a raiva subir de verdade agora, subir e explodir dentro do peito. E por que diabos você não me contou isso antes, Neuza? Por que deixou a situação chegar nesse ponto? Ele perguntou alterado, tentando controlar o tom de voz para não assustar os meninos que estavam ali do lado. Neuza começou a gaguejar nervosa do outro lado. Eu pensei que não era grave, doutor. Eu achei que ela só estava cansada mesmo. Ela trabalha muito, cuida dos meninos o dia inteiro desde que acorda até a hora que eles dormem, limpa a casa toda, faz comida para todo mundo, lava roupa, passa, nunca reclama de nada, nunca pede ajuda. Eu achei que ela estava exagerando quando desmaiou, que era frescura, mas agora eu vejo que estava errada. E foi nessa hora que Maurício entendeu a dimensão do problema. Clarice não era só a faxineira que ele tinha contratado para limpar a casa. Ela estava fazendo o trabalho de babá, cozinheira, governanta e praticamente mãe substituta ao mesmo tempo, tudo por um salário que mal cobria o básico. Ele desligou o telefone sem dizer mais nada porque não confiava na própria voz naquele momento, guardou o celular no bolso e olhou para os filhos que estavam grudados nele. Vocês passam o dia todo com a tia Clarice? Ele perguntou, tentando manter a voz calma, e os dois balançaram a cabeça que sim, com força. Ela brinca com a gente o tempo todo, pai. O mais velho disse, limpando o nariz com a manga da camisa listrada. Ela faz bolo de chocolate, ensina a gente a desenhar, conta história antes de dormir, canta música enquanto limpa a casa, brinca de massinha com a gente, monta quebra-cabeça, faz teatrinho onde a gente finge que somos super-heróis, deixa a gente ajudar na cozinha a fazer biscoito, ensina a fazer desenho bonito com lápis de cor, leva a gente pro jardim para ver as borboletas, mostra como plantar semente, inventa brincadeira nova todo dia. O outro completou sem parar de falar, como se tivesse guardado tudo aquilo dentro dele, esperando alguém perguntar, e então começou a contar mais coisas. Ela também ensina a gente a amarrar o cadarço do tênis, pai, e a escovar os dentes direito fazendo círculo, e a guardar os brinquedos depois de brincar, e a não desperdiçar comida. Ela diz que tem criança que não tem o que comer, e a gente tem que agradecer. Ela reza com a gente antes de comer. Ela coloca a gente para dormir e fica do lado até a gente pegar no sono. Ela canta aquela música da estrelinha que a mamãe cantava. E quando o menino falou isso, Maurício sentiu as lágrimas subirem, porque ele tinha esquecido que a esposa cantava aquela música, tinha esquecido de tantas coisas, tinha deixado as memórias se apagarem junto com a dor. Maurício sentiu uma pontada de culpa atravessar o peito como uma faca afiada. Ele não sabia de nada. Daquilo, não fazia a menor ideia de como os filhos passavam os dias. Não sabia que eles brincavam, que riam, que aprendiam coisas novas, que tinham alguém que prestava atenção neles de verdade. Ele só trabalhava, chegava em casa tarde da noite, via os meninos já dormindo nos quartos com a luz apagada, dava um beijo na testa de cada um sem nem acordá-los e ia dormir também. Acordava antes do sol nascer, saía de casa enquanto eles ainda estavam dormindo e repetia tudo de novo no dia seguinte.
Era assim todos os dias da semana, todos os meses do ano, desde que a esposa tinha falecido, ele tinha mergulhado no trabalho, como uma forma de esquecer a dor, como uma forma de não sentir o vazio, mas no processo ele tinha esquecido que tinha 2 filhos pequenos que também sentiam aquela dor, que também precisavam de atenção, de carinho, de presença. Ele tinha se tornado um fantasma na própria casa, um estranho para os próprios filhos, um nome que pagava as contas, mas que não estava ali de verdade. E agora estava ali, no hospital, preocupado com uma mulher que ele nem conhecia direito, mas que os filhos amavam como se fosse da família, como se fosse a mãe que eles tinham perdido. A porta da sala de atendimento se abriu com um barulho seco, e uma médica jovem de jaleco branco imaculado saiu com uma prancheta na mão e uma expressão séria no rosto. Maurício se levantou rápido demais, sentindo a tontura bater, mas ignorou, e foi até ela com os meninos ainda grudados nas pernas. Como ela está? Doutora, ela vai ficar bem? Ele perguntou ansioso, com a voz saindo mais alta que o normal. A médica olhou para ele, depois para as crianças e de novo para ele antes de responder. Ela está acordada agora. Conseguimos estabilizar. A pressão estava muito baixa, perigosamente baixa, provavelmente por desidratação severa e falta de alimentação adequada por um período prolongado. O corpo dela simplesmente desligou como uma forma de proteção, quando foi a última vez que ela fez uma refeição completa. Maurício não sabia responder àquela pergunta. Ele ficou em silêncio, constrangido, sentindo o julgamento no olhar da médica, e ela continuou com o tom mais sério ainda. Vou deixar ela no soro por algumas horas e fazer alguns exames de sangue para verificar anemia e outras deficiências nutricionais. Mas pelo que consegui avaliar no exame físico, ela está trabalhando muito além da capacidade do corpo e se alimentando muito menos do que deveria. Isso é extremamente perigoso. Pode causar desmaios frequentes, arritmia cardíaca, comprometimento dos órgãos e até algo mais grave se não for tratado imediatamente. Ela precisa de acompanhamento médico, precisa de descanso e precisa comer direito. Se continuar nesse ritmo, ela pode ter complicações sérias. Ele agradeceu com a voz fraca e pediu para ver Clarice. A médica autorizou, mas pediu para os meninos esperarem do lado de fora, porque a sala era pequena e precisava manter o ambiente calmo. Maurício explicou para os gêmeos que eles precisavam ficar ali, sentados, esperando que ele voltava logo. Prometeu que ia perguntar tudo para a tia Clarice e ia contar depois. Os meninos concordaram relutantes e se sentaram no chão, encostados na parede, segurando as mãos um do outro. Ele entrou na sala devagar e viu a moça deitada na maca hospitalar estreita com o soro no braço esquerdo. O rosto ainda pálido, mas com um pouco mais de cor do que antes. Os olhos abertos, mas cansados, como se carregar o peso das pálpebras fosse um esforço grande demais. Ela virou a cabeça para o lado quando percebeu a presença dele e tentou sentar na maca, mas ele fez um gesto rápido com a mão para ela ficar quieta. Calma, não precisa levantar, fica aí descansando. Ele disse, se aproximando devagar até ficar ao lado da maca. Clarice abaixou o olhar envergonhada e murmurou com a voz rouca e baixa. Desculpa, senhor Maurício. Eu não queria dar trabalho, não queria causar esse transtorno todo. Eu vou melhorar logo e voltar ao trabalho amanhã mesmo. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo. E ele balançou a cabeça com força. Você não está dando trabalho nenhum, Clarice, e não vai voltar amanhã nem depois. Você vai descansar o tempo que for necessário. Mas antes disso, preciso entender uma coisa. Por que você não me contou que estava passando mal? Por que escondeu isso de todo mundo? Por que não pediu ajuda? Ela mordeu o lábio inferior com força e respondeu com a voz fraca, tremendo um pouco. Eu não queria incomodar. O senhor já tem muita coisa para resolver.
muita responsabilidade, muita preocupação, muita pressão no trabalho, e eu preciso desse emprego, preciso muito. Se eu reclamasse de alguma coisa, o senhor podia achar que eu não dou conta do serviço e me mandar embora. E eu não posso perder esse trabalho, não posso mesmo. Eu tenho minha mãe para cuidar, ela está doente, ela precisa de remédio todo dia, e eu sou a única que pode comprar. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que vai ser de mim, da minha mãe, de tudo. Maurício sentiu o peito apertar de novo, com aquela sensação horrível de culpa misturada com vergonha. Você acha mesmo que eu faria isso, Clarice? Que eu te mandaria embora por estar doente? Por precisar de ajuda? Ele perguntou, olhando direto nos olhos dela, e ela deu de ombros com um movimento cansado. Todo mundo faz, senhor. Eu já trabalhei em muitas casas ao longo da vida. Já passei por muita coisa. Já vi muita gente ser mandada embora por muito menos. E sempre foi assim. A gente reclama de alguma coisa e é mandado embora no dia seguinte sem nem receber direito. A gente é tratado como se fosse descartável, como se não fosse gente de verdade, como se não tivesse sentimento, como se não tivesse família. Então a gente aprende a ficar quieto, a aguentar tudo, a não reclamar nunca, a trabalhar até cair. Ele ficou em silêncio por alguns segundos longos, processando aquilo tudo, processando a dureza daquelas palavras, a verdade crua por trás delas. Ele nunca tinha parado para pensar na vida das pessoas que trabalhavam para ele, sempre tratou todo mundo com respeito básico, sempre pagou os salários no dia certo, sempre deu folga quando solicitado, sempre foi educado e nunca gritou com ninguém, mas nunca se envolveu de verdade, nunca perguntou se estavam bem, se precisavam de algo, se tinham problemas em casa, se passavam por dificuldades, se tinham sonhos, se tinham medos. Ele só pagava no dia certo e achava que isso era suficiente. Achava que estava cumprindo o papel dele como patrão. Mas agora, olhando para Clarice ali na maca de hospital, pálida e fraca e com medo de perder o emprego mesmo estando doente, ele percebeu que não era suficiente, que nunca tinha sido, que ser justo não era apenas pagar em dia, era enxergar as pessoas como seres humanos completos. Você vai ficar aqui internada hoje, a médica vai fazer os exames necessários e amanhã de manhã cedo eu venho buscar você. Depois a gente vai conversar direito sobre tudo isso, sobre o trabalho, sobre sua saúde, sobre os meninos, sobre sua mãe, sobre tudo que você precisa me contar, ele disse com a voz firme, sem deixar espaço para discussão, e ela arregalou os olhos assustada. Mas, senhor Maurício, eu preciso trabalhar amanhã, a casa deve estar toda bagunçada, tem roupa para lavar, tem comida para fazer, os meninos precisam de mim, eles não gostam de ficar com outra pessoa. Ele interrompeu, levantando a mão com firmeza. Os meninos vão ficar comigo amanhã o dia todo. Eu vou cuidar deles pessoalmente. Vou fazer café da manhã, vou brincar com eles, vou estar presente e a casa pode esperar. Nada disso é mais importante que sua saúde agora. Então, você vai ficar aqui, vai descansar, vai comer a comida do hospital, vai tomar o soro todo e vai fazer os exames que a médica pedir, entendeu? Clarice não discutiu mais. Ela sabia que não adiantaria. Apenas assentiu com a cabeça devagar e fechou os olhos aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dela, como se finalmente pudesse parar de carregar tudo sozinha. Maurício saiu da sala e encontrou os gêmeos exatamente onde tinha deixado. Sentados no chão do corredor frio, abraçados um no outro como dois filhotes assustados. Ele se abaixou na frente deles, equilibrando o corpo nos calcanhares, e disse com a voz mais suave que conseguiu: "A tia Clarice está bem. Ela só está muito cansada e precisa descansar hoje aqui no hospital. Os médicos vão cuidar dela direitinho. Vão dar remédio, vão dar comida boa, e amanhã cedo eu venho buscar. Aí a gente leva ela para casa e cuida dela com todo o carinho que ela merece.
tá bom?" Os meninos sorriram pela primeira vez desde que tinham saído de casa e se jogaram nos braços do pai, chorando de alívio, chorando de felicidade, chorando porque finalmente podiam soltar toda aquela tensão acumulada no corpo pequeno. Ele abraçou os dois com força, sentindo o corpo pequeno deles tremer contra o peito dele. E sentiu algo estranho, uma sensação que não sentia há muito tempo, uma vontade profunda de proteger, de estar presente de verdade, de ser pai de verdade, e não apenas um nome que pagava as contas e aparecia de vez em quando para dar um beijo de boa noite. Eles voltaram para casa em silêncio pesado. Os meninos dormiram no caminho de volta, exaustos de tanto chorar, e Maurício dirigia devagar, olhando para eles pelo retrovisor a cada minuto, vendo os rostos relaxados finalmente, vendo a respiração tranquila, vendo a inocência estampada ali. Quando chegaram na mansão, ele estacionou na garagem enorme que cabia 6 carros, desligou o motor e ficou ali parado por alguns segundos, apenas olhando para os filhos dormirem. Depois saiu do carro, abriu a porta de trás com cuidado e carregou um menino em cada braço para dentro da casa, subindo a escada larga com cuidado para não acordá-los. Os dois eram leves, mas seus braços não estavam acostumados a carregar peso. Colocou os dois na mesma cama, mesmo sabendo que cada um tinha o próprio quarto decorado e grande, mas naquela noite eles precisavam ficar juntos, precisavam sentir a presença um do outro. Cobriu os dois com um lençol azul claro, ajeitou os travesseiros, afastou o cabelo da testa de cada um e ficou ali parado por longos minutos, apenas olhando para eles dormirem, com a respiração tranquila e os rostos finalmente relaxados. Ele percebeu que não fazia isso há anos. Não lembrava a última vez que tinha colocado os filhos para dormir com as próprias mãos. Não lembrava a última vez que tinha ficado ali, só observando eles descansarem. Não lembrava a última vez que tinha sentido aquela conexão verdadeira entre pai e filhos. Ele saiu do quarto devagar, fechando a porta sem fazer barulho, e desceu para a cozinha grande e vazia. Abriu a geladeira de inox enorme e viu que estava cheia de comida, marmitas perfeitamente organizadas, com etiquetas escritas à mão, com letra caprichada, indicando os nomes dos meninos e as datas de validade. Tudo feito por Clarice. Tudo planejado com antecedência, tudo pensado com cuidado e um carinho. Ele pegou uma das marmitas que estava identificada com a data de hoje e abriu a tampa de plástico. Era arroz branco soltinho, feijão preto temperado, frango desfiado com legumes e uma salada de tomate com alface. Comida simples, mas feita com atenção, com tempero na medida certa, com apresentação bonita, mesmo sendo apenas uma marmita. Ele colocou no micro-ondas, aqueceu por 3 minutos e comeu ali mesmo em pé, apoiado na bancada de mármore, pensando em tudo que tinha acontecido naquele dia completamente atípico. Ele tinha saído de casa de manhã como sempre, achando que seria apenas mais um dia comum na rotina. Tinha ido para a empresa de carro importado, tinha participado de reuniões intermináveis sobre expansão de mercado, tinha resolvido problemas burocráticos que pareciam urgentes, mas que no fundo não importavam tanto assim. Tinha fechado um contrato importante de 2 milhões, que na semana passada parecia ser a coisa mais importante do mundo. Tinha almoçado com investidores em um restaurante caro, onde um prato custava mais do que Clarice ganhava em uma semana. Tinha voltado para casa no final da tarde, achando que encontraria tudo como sempre. Silencioso, organizado, impessoal. Mas tinha encontrado uma cena que mudou tudo, que virou tudo de cabeça para baixo, que mostrou o quanto ele estava errado sobre a própria vida, seus filhos chorando desesperados por alguém que ele nem conhecia direito, uma mulher desmaiada no chão de pedra em frente ao portão da casa dele. E, agora, ele estava ali sozinho na cozinha comendo comida feita por ela, pensando nela, pensando nos filhos,
pensando em como tinha deixado a vida toda passar, sem perceber o que realmente importava, sem perceber que dinheiro não substitui presença, que sucesso profissional não substitui amor, que contratos milionários não substituem abraços. Ele terminou de comer, lavou o prato e o garfo na pia, mesmo tendo uma lava-louças moderna ao lado, secou tudo com o pano de prato e guardou no armário. Subiu para o quarto ainda pensativo, deitou na cama king size, que parecia grande demais para uma pessoa só, e ficou olhando para o teto branco, pensando no que a médica tinha dito com tanta seriedade. Clarice estava trabalhando demais e comendo de menos. O corpo dela estava no limite absoluto. Isso significava que ela estava se sacrificando completamente para cuidar da casa e dos meninos dele, enquanto ele nem notava, enquanto ele estava ocupado demais, ganhando dinheiro e fechando contratos, enquanto ele fingia que estava construindo um futuro melhor para os filhos, mas na verdade estava apenas fugindo do presente, fugindo da dor, fugindo da responsabilidade de ser pai de verdade. Ele pegou o celular na mesinha de cabeceira e começou a rolar as redes sociais sem prestar atenção em nada do que aparecia na tela. Fotos de gente feliz, vídeos engraçados, notícias sobre pessoas que ele não conhecia. Depois abriu o aplicativo de mensagens e viu dezenas de notificações de trabalho que simplesmente ignorou. Mensagens da secretária perguntando sobre a reunião de amanhã. Mensagens dos sócios cobrando respostas sobre um novo projeto. Mensagens de clientes querendo marcar horário. Pela primeira vez em muitos anos, ele não queria pensar em negócios, em contratos, em dinheiro, em investimentos, em expansão, em lucro. Ele só queria entender o que estava acontecendo na própria casa, na própria vida, com os próprios filhos, com a mulher que cuidava deles enquanto ele estava ausente. Ele dormiu tarde, com a mente agitada, e acordou cedo com o barulho dos gêmeos pulando na cama dele, gritando animados: "Pai, acorda, acorda logo, a gente vai buscar a tia Clarice hoje. Você prometeu ontem." Eles gritaram, pulando sem parar, e Maurício sorriu cansado. Abriu os olhos devagar, se ajustando à luz forte que entrava pela janela grande, se levantou espreguiçando e foi tomar banho. Quando saiu do banheiro enrolado na toalha, os meninos já estavam vestidos e esperando na porta do quarto, com os tênis calçados e os cabelos penteados do jeito torto que só criança consegue pentear. Ele se arrumou mais rápido do que o normal, colocando uma roupa casual que raramente usava, calça jeans escura e camisa polo branca, nada de terno, nada de gravata, nada de sapato social. Desceu com os dois para a cozinha e, pela primeira vez em anos, decidiu preparar o café da manhã com as próprias mãos. Abriu os armários procurando as coisas, encontrou o pão de forma, colocou várias fatias na torradeira, passou manteiga quando ficaram prontas, preparou suco de laranja natural espremendo as frutas que encontrou na geladeira, picou banana e mamão com uma faca que mal sabia usar direito e colocou tudo na mesa grande. Os meninos ficaram surpresos e animados ao ver o pai na cozinha fazendo comida de verdade e sentaram à mesa falando ao mesmo tempo empolgados. "Pai, você sabe cozinhar de verdade? Eu não sabia disso." Um deles perguntou com os olhos arregalados e Maurício deu risada sincera. "Sei fazer algumas coisas básicas, que aprendi quando era mais jovem, mas nada que se compare com o que a tia Clarice faz. Ela é muito melhor que eu, muito mais caprichosa." Ele respondeu honesto, e os dois concordaram balançando a cabeça com força. "Ela faz o melhor bolo de chocolate do mundo inteiro, pai, e o melhor brigadeiro também, e o melhor macarrão com queijo, e a melhor panqueca, e o melhor suco de morango." O outro disse, lambendo os lábios, só de lembrar dos sabores. E Maurício anotou mentalmente aquilo tudo, depois de comer. Rapidamente eles saíram juntos rumo ao hospital.
O trânsito estava tranquilo, porque ainda era cedo, e chegaram em 20 minutos. Quando entraram na recepção do hospital, Clarice já estava liberada esperando. Ela estava sentada em uma cadeira de plástico azul, com uma sacola de remédios na mão e uma roupa limpa que Neuza tinha levado mais cedo, seguindo as instruções que Maurício tinha dado por telefone ainda de madrugada. Quando ela viu Maurício e os gêmeos entrando pela porta automática, ela se levantou devagar, ainda fraca, e sorriu fraco, mas sincero. Os meninos correram feito dois foguetes e abraçaram as pernas dela com tanta força que quase derrubaram a moça no chão. Ela fez carinho na cabeça dos dois com os olhos cheios de lágrimas que teimavam em cair. E olhou para Maurício, que estava parado alguns passos atrás, observando tudo com atenção. Obrigada, senhor Maurício. Obrigada por tudo, de coração mesmo. Eu não sei como agradecer. Ela disse com a voz baixinha, quase sumindo de tão emocionada, e ele acenou com a cabeça. Vamos para casa agora, Clarice. A gente tem muito que conversar sobre tudo isso. Ainda no caminho de volta, Maurício ouviu os gêmeos falando baixo no banco de trás, um cutucando o outro, como se estivessem decidindo quem teria coragem de dizer primeiro. Clarice tentou sorrir para acalmá-los, mas a mão dela tremia segurando a sacola de remédios. Maurício manteve os olhos na estrada, porém a atenção estava inteira naquele murmúrio, até que um dos meninos soltou de uma vez, com a voz falhando de choro que ainda não tinha ido embora. Pai, a gente achou que você ia brigar com ela e mandar embora. E Maurício sentiu o estômago virar. Ele respondeu sem olhar para trás. Por que vocês pensaram isso? O outro gêmeo apertou a mão de Clarice e falou mais rápido, com medo de perder o momento. Porque já aconteceu, pai, com a outra moça. Clarice fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase tivesse doído. Maurício freou um pouco, respirou fundo e perguntou mais firme. Que outra moça? Os dois se mexeram no banco, se olharam e o primeiro voltou a falar. A moça que cuidava da gente antes. Quando a mamãe ficou doente, ela fazia tudo também. Aí um dia, ela começou a chorar na cozinha e pediu para ir embora mais cedo. Ela estava com febre e você falou que não dava, que tinha visita. E ela foi embora e no outro dia não voltou mais. A Neuza falou que ela pediu demissão, mas ela chorou muito. Maurício sentiu o rosto queimar. Aquela lembrança veio inteira, não como desculpa, mas como uma cena que ele preferia ter apagado. Ele tinha dito aquelas palavras no automático, como quem resolve um problema menor, e tinha seguido para o próximo compromisso, sem perceber o estrago que deixava para trás. Ele segurou o volante com mais força. Eu errei com vocês, eu sei, disse baixo. Os gêmeos ficaram quietos. Clarice encarou o banco da frente, a garganta apertada, e murmurou com cuidado. Ele só tem medo de perder as pessoas, senhor Maurício. É isso. Ele respondeu sem olhar para ela. Eu também. E ninguém falou por alguns segundos. Só o som do carro e a respiração curta de Clarice. Quando chegaram ao portão, os meninos começaram a chorar de novo, só de ver o lugar onde ela tinha caído. Clarice tentou descer sozinha, mas as pernas fraquejaram e Maurício foi rápido, segurou o braço dela e apoiou com firmeza. Devagar, você ainda está fraca. Ela tentou recuar por vergonha. Eu consigo. Ele não cedeu. Eu não vou deixar você cair de novo. E levou Clarice até a sala com cuidado. Os gêmeos grudaram nela pelos dois lados como se fossem guarda-costas. Pequenos, Maurício pediu que eles subissem e brincassem um pouco porque precisava conversar. Os meninos resistiram. A gente quer ficar. Ele se agachou para ficar na altura deles e falou sério. Vocês vão ficar perto, mas agora eu preciso conversar com ela para ela ficar bem. Isso também é cuidar. Confiem em mim. Os dois engoliram em seco e subiram, mas deixaram a porta do quarto aberta, como se quisessem ouvir tudo.
Clarice sentou no sofá com as mãos juntas no colo, tentando parecer forte. Maurício se sentou de frente e não enrolou. Clarice, eu não quero que você passe por isso de novo, então eu preciso saber a verdade inteira. Sem medo, o que você faz aqui dentro, o que você aguenta calada e o que você está escondendo porque acha que vai ser mandada embora. Clarice respirou fundo, olhou para baixo e respondeu com a voz baixa. Eu não escondo por mal. Eu escondo porque eu aprendi assim. Eu vim trabalhar aqui, achando que ia limpar, e pronto. Só que os meninos estavam muito sozinhos. Eles não falavam direito com ninguém, não queriam comer, não queriam tomar banho, choravam no quarto. Eu comecei a cuidar porque ninguém cuidava. Maurício sentiu a vergonha cutucar de novo. E você fazia isso sozinha o dia inteiro? Ela assentiu. A Neuza ajuda no que dá, mas ela é mais velha. E tem muita coisa na casa. Eu fui dando conta, só que eu comecei a ficar cansada demais. Eu não dormia direito. Eu chegava em casa e ainda cuidava da minha mãe. E quando eu deitava, eu já ficava preocupada com o horário do ônibus. Eu vinha sem comer. Eu achava que depois eu comia aqui. Mas aí os meninos pediam alguma coisa, eu fazia para eles e esquecia de mim. Quando eu via, já era tarde. Maurício perguntou direto. Quanto você recebe aqui? Clarice hesitou. Eu não queria falar. Ele manteve o tom firme. Eu preciso saber. Ela respondeu como quem fala a própria fraqueza. Um salário e um pouco, mas quase tudo vai para remédio e conta. E o ônibus? Maurício ficou alguns segundos calado, calculando mentalmente, entendendo que a vida dela era uma corda esticada que podia arrebentar a qualquer hora. E a sua mãe, qual é o problema dela? Clarice apertou os dedos. Ela tem pressão alta e problema no coração. Às vezes falta ar. Às vezes ela não consegue levantar. Eu levo no posto quando dá, mas demora. E eu tenho medo de um dia eu chegar em casa e ela estar pior. Maurício encostou as costas na poltrona e falou com clareza. Então, vamos resolver isso direito. Primeiro, você não vai mais trabalhar nesse ritmo, não vai mais fazer tudo sozinha. Segundo, você vai ter acompanhamento médico. Terceiro, a sua mãe vai ter consulta e remédio garantidos. E quarto, eu quero que você pare de achar que pedir ajuda é motivo de ser mandada embora. Clarice arregalou os olhos. Senhor, eu não posso aceitar isso tudo. Maurício respondeu sem levantar a voz, mas com firmeza. Você pode, porque eu estou decidindo a responsabilidade que eu ignorei. Eu deixei meus filhos nas mãos de uma pessoa que eu nem perguntei se estava bem. Eu fui injusto. E eu não vou continuar sendo. Clarice balançou a cabeça emocionada. Eu não fiz esperando nada. Ele respondeu. Eu sei. E é por isso que eu estou falando sério. Naquele momento, os gêmeos apareceram na escada devagar, com os olhos atentos. Maurício não mandou voltar. Apenas olhou e chamou. Venham cá. Os dois desceram e sentaram no tapete perto do sofá, grudados um no outro. Maurício olhou para eles e falou de forma simples. Eu vou cuidar da tia Clarice e ela vai cuidar dela também, mas vocês precisam me contar o que vocês queriam dizer lá no carro, qual foi a verdade que vocês falaram. Os gêmeos se olharam. O primeiro tomou coragem. Pai, ela não caiu só porque ficou tonta. Clarice ficou rígida na hora. Não falem isso. O menino insistiu. A gente tem que falar. Maurício levantou a mão. Calma. Ninguém vai brigar. Eu só vou ouvir. O segundo gêmeo puxou o ar e falou rápido. Ela estava tonta faz tempo. Ela sentou no chão uma vez e pediu água. A Neuza falou para ela parar um pouco. Mas depois a Neuza saiu para resolver coisa. E a gente viu a tia Clarice tentando limpar mesmo assim. E ela falou que se não deixasse tudo pronto, você ia ficar bravo porque a casa tinha que estar perfeita. Clarice fechou os olhos envergonhada. Eu não disse assim, Maurício respondeu na hora. Mesmo que você não tenha dito com essas palavras, foi isso que vocês entenderam e isso é suficiente para eu levar a sério. O primeiro gêmeo completou. E tem mais, pai. Quando a gente chorava de noite, ela ficava com a gente.
Ela falava que não ia embora, mas a gente ouviu ela falando no telefone que podia ser mandada embora qualquer dia. E ela chorou baixinho na cozinha. A gente fingiu que não viu. Clarice colocou a mão na boca. As lágrimas começaram a cair, não de drama, mas de cansaço, de medo acumulado. Maurício se levantou devagar e foi até ela, não para tocar sem permissão, mas para deixar claro que não estava contra. Clarice, eu não vou te punir por ter medo. Eu vou corrigir o que eu causei. E eu vou falar com a Neuza hoje. E vou contratar mais uma pessoa para ajudar, nem que seja meio período. E você vai ter horário, pausa e comida. Isso não é favor, é o mínimo. Clarice enxugou o rosto. Eu não quero que os meninos passem por outra perda. Maurício olhou para os gêmeos e respondeu, nem eu. E a primeira coisa que eu vou fazer é parar de ser um estranho aqui dentro. Ele respirou fundo e continuou. A partir de hoje, eu vou estar em casa mais cedo. Eu vou levar vocês na escola. Vou buscar, vou jantar junto. E quando eu precisar viajar, eu vou explicar. Não vou sumir. Os gêmeos ficaram parados, como se não soubessem se acreditavam. Maurício agachou na frente deles. Eu sei que eu prometi coisas antes e não cumpri, mas agora vocês viram o que aconteceu. Vocês viram que as coisas chegaram num ponto errado. Eu não quero mais isso. Eu vou mostrar com atitude. Os meninos se aproximaram devagar e abraçaram o pai ao mesmo tempo. Ainda com receio, como se testassem se ele estava mesmo ali, Maurício segurou os dois e olhou para Clarice. Você não precisa decidir tudo agora, mas hoje você vai descansar, vai tomar água, vai comer e vai dormir cedo. Clarice tentou levantar. Eu preciso pelo menos fazer o almoço. Ele apontou para a cozinha. Eu faço e vocês dois vão me ajudar. Os gêmeos arregalaram os olhos. A gente, Maurício respondeu. Sim, vocês, e sem bagunça demais. Os dois riram pela primeira vez naquele dia. Foram para a cozinha. Maurício tirou coisas simples da geladeira, arroz pronto, feijão pronto, carne já preparada em porções, tudo organizado por Clarice antes. Ele percebeu o quanto ela deixava o caminho fácil para os outros enquanto ela se complicava. Os meninos ajudaram a colocar prato na mesa. Maurício errou tempero. Eles riram. Ele riu também. Clarice ficou sentada olhando a cena, com um tipo de alívio que ela não se permitia há muito tempo. Ela se levantou devagar e foi até a cozinha, apoiando-se. Na parede, os gêmeos correram até ela e seguraram a mão dela com cuidado. Maurício olhou e disse firme, você precisa sentar. Clarice respondeu baixo, eu só queria ver vocês de perto. Ele puxou uma cadeira da mesa e colocou na entrada da cozinha. Então senta aqui e vê a gente trabalhando. Ela sentou e pela primeira vez em semanas permitiu que outra pessoa fizesse por ela. Depois do almoço, Maurício ligou para uma clínica particular. Explicou a situação toda sem cortar detalhes. Marcou consulta para Clarice no dia seguinte e pediu encaixe urgente para a mãe dela também. A atendente tentou empurrar para a semana seguinte, ele não aceitou, usou o nome, usou a influência que sempre teve, mas que nunca tinha usado para isso. Desligou e olhou para Clarice. Amanhã de manhã você vai no médico e eu vou junto. Ela tentou recusar. Não precisa, senhor Maurício. Ele cortou. Precisa sim, porque se você for sozinha, você vai minimizar tudo e dizer que está bem. Eu conheço esse comportamento. Clarice não teve forças para discutir, apenas concordou. À tarde, ele chamou Neuza para uma conversa séria na biblioteca. Fechou a porta e foi direto. Eu quero saber por que você não me avisou que a Clarice estava passando mal dentro da minha casa. Neuza abaixou a cabeça. Eu achei que ela estava exagerando, doutor. Essas moças novas às vezes fazem drama. Maurício sentiu a raiva subir, mas controlou. Drama? Ela desmaiou 2 vezes aqui dentro e uma vez no portão. Ela está no limite, Neuza. E você sabia e não fez nada. Neuza tentou se justificar. Eu dei remédio, eu mandei ela descansar.
Maurício levantou a voz pela primeira vez. E você viu ela trabalhando do mesmo jeito e deixou. Você normalizou o absurdo porque era conveniente. A casa funcionava, os meninos estavam quietos e você não precisava se preocupar. Neuza ficou em silêncio, envergonhada. Maurício continuou. Eu também errei, eu sei, mas agora eu estou consertando. E você vai ajudar direito ou vai sair. Eu vou contratar outra pessoa para dividir as tarefas. E você vai ensinar essa pessoa sem reclamar, sem jogar peso nas costas da Clarice de novo, entendeu? Neuza assentiu. Sim, doutor. Ele abriu a porta. Pode ir. E ela saiu cabisbaixa. Naquela noite, os gêmeos pediram para dormir no mesmo quarto mais uma vez. Maurício deixou, sentou na beira da cama e perguntou. Vocês querem falar da mamãe? Os dois ficaram quietos, depois um deles falou baixo. A tia Clarice canta a música. Maurício engoliu em seco. Eu ouvi e eu fiquei com vergonha de ter esquecido, eu vou aprender de novo. O outro gêmeo perguntou, você vai embora de novo, pai? Maurício respondeu olhando nos olhos dele. Eu vou sair para trabalhar, mas eu volto. E quando eu não voltar no mesmo dia, eu vou avisar e explicar. E vocês vão poder me ligar sempre. Os meninos assentiram, ainda desconfiados, mas menos perdidos. Maurício apagou a luz, saiu do quarto, passou pelo corredor e viu a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Clarice estava sentada na cama olhando a sacola de remédios, como se fosse uma lembrança do limite que ela tinha alcançado. Ele bateu de leve no batente. Posso entrar? Ela assentiu. Ele entrou e falou com cuidado. Eu queria pedir desculpa, não pelo que aconteceu hoje, mas pelo que eu deixei acontecer antes disso. Eu me escondi no trabalho e abandonei a casa por dentro. Clarice respondeu com honestidade. Eu não sou ninguém para julgar o senhor. Eu só vi 2 crianças precisando. Maurício assentiu. E você fez o que eu devia ter feito. Você teve coragem de estar presente e eu vou aprender. Clarice baixou os olhos. Eu não quero que os meninos criem esperança e depois percam de novo. Maurício respondeu. Eu entendi. Então eu vou fazer por etapas. Eu vou construir confiança. E se eu falhar, eu vou encarar. Não vou sumir. Ele parou na porta antes de sair e completou. E você também precisa aprender uma coisa, Clarice. Você não é descartável. Você não precisa provar valor o tempo todo. Você já... Vale! Ela não respondeu, mas as lágrimas caíram de novo, dessa vez mais leves. No dia seguinte ele acordou cedo, levou os meninos para tomar café, chamou um motorista particular que conhecia e confiava, e levou Clarice para fazer os exames na clínica. Ela resistiu na porta. Eu posso ir sozinha de ônibus. Maurício balançou a cabeça. Você pode, mas não vai, porque hoje você vai descansar enquanto resolve isso. Na clínica, a médica fez perguntas detalhadas. Clarice tentou suavizar as respostas. Maurício corrigiu do lado. A médica olhou para ele, depois para ela, e disse com seriedade. Você teve muita sorte de não ter tido algo mais grave. Seu corpo está pedindo socorro há meses. A anemia está severa. A pressão está instável. Você precisa de acompanhamento, de alimentação regrada e de descanso real. Clarice ouviu tudo calada. A médica passou receita, recomendou exames complementares e agendou o retorno para dali a 2 semanas. Maurício pegou tudo. Comprou os remédios na farmácia da clínica na hora, sem conversa, sem demora, pagou tudo e não quis ouvir agradecimento. Não é favor, Clarice, é responsabilidade. Depois organizou uma visita médica para a mãe dela em casa, com médico particular, transporte e tudo mais. Não como caridade, mas como reparo por ter usado o esforço de uma pessoa até ela cair. Clarice resistia por vergonha. Maurício repetia com paciência. Isso não é humilhação, é reparo, é justiça, aceita. Com os dias,
Os gêmeos foram mudando, pararam de chorar de susto por qualquer barulho, pararam de perguntar toda hora se Clarice ia embora. Passaram a chamar o pai mais vezes durante o dia, passaram a mostrar desenho, a pedir que ele ficasse mais um pouco no quarto antes de dormir, e Maurício começou a dizer sim mais vezes. Começou a recusar reunião em horário que deveria ser deles. Começou a delegar tarefas que antes achava que só ele podia fazer. Começou a perceber que a casa tinha sons que ele não ouvia, risadas soltas, passos pequenos correndo, conversa animada na cozinha, barulho de brinquedo caindo, música tocando baixo, e que isso valia mais do que qualquer reunião corporativa. Clarice voltou a comer direito, 3 refeições por dia, com horário marcado, voltou a dormir direito, sem acordar no meio da noite preocupada, voltou a ficar de pé sem a cabeça girar, e a cor do rosto dela voltou aos poucos. Os olhos ficaram menos fundos, o sorriso ficou mais fácil. E um dia, numa tarde simples de sol fraco, entrando pela janela, os gêmeos sentaram no chão da sala com lápis de cor espalhados e fizeram um desenho grande dos 4. Maurício de terno, os 2 de mãos dadas, Clarice ao lado e o portão de ferro ao fundo. Desenharam flores tortas no chão e um sol amarelo no canto, e escreveram embaixo com letra tremida e orgulhosa: Família. Clarice viu o desenho quando foi recolher os lápis. Ficou sem ar e tentou corrigir com cuidado. Eu não sou da família, meninos. Eu trabalho aqui. Maurício estava passando e ouviu. Parou, olhou o desenho por alguns segundos e falou sem aumentar a voz. Ninguém está substituindo ninguém, Clarice, mas eles estão dizendo o que sentem, e eu vou respeitar o sentimento deles, porque sentimento não é mentira, é verdade que a gente não controla. Clarice chorou baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. Eu só queria trabalhar e voltar para casa. Maurício respondeu: E agora você vai trabalhar com dignidade e voltar para sua vida com mais segurança, e vai poder cuidar da sua mãe sem se destruir. Ninguém está te prendendo, mas ninguém está te jogando fora também. Os gêmeos abraçaram Clarice pelos 2 lados. Ela segurou os 2 e deixou o choro sair. Naquela noite, Maurício chamou os meninos para a sala, pediu para Clarice ficar perto, ainda insegura sobre o que ele ia dizer. Ele falou sério, olhando para os 3. Eu preciso que vocês entendam uma coisa importante. A tia Clarice é uma pessoa. Ela tem vida própria, tem mãe, tem casa, tem cansaço, tem limites. Ela não é uma coisa que a gente segura pelo medo de perder. Então, se um dia ela precisar ficar na casa dela por qualquer motivo, vocês não vão pensar que ela vai sumir para sempre. Vocês vão saber que ela volta, porque agora a gente conversa, a gente explica, a gente não some. Combinado? Os 2 assentiram com a cabeça, e um deles respondeu com a voz firme: Combinado, mas você também não some, pai. Maurício respondeu na hora: Não vou. E cumpriu, semana após semana, mês após mês, até que o medo deles virou rotina boa, e a rotina boa virou confiança real. Ele começou a chegar em casa antes das 7, começou a jantar com os filhos, começou a ajudar na lição de casa, começou a conhecer os amigos deles, começou a saber qual era o brinquedo favorito, a cor preferida, o medo que cada um tinha, o sonho que cada um guardava, e quanto mais ele conhecia, mais ele percebia o quanto tinha perdido. E quanto mais percebia, mais ele se comprometia a não perder mais. Clarice continuou trabalhando, mas agora com a ajuda de outra moça que Maurício contratou. Uma jovem chamada Jéssica, que vinha 3 vezes por semana para dividir as tarefas pesadas. Agora com horário de almoço respeitado, com folga garantida aos domingos, com salário ajustado para o que ela realmente fazia, com espaço para falar quando algo não estava bem, e aos poucos ela foi entendendo que aquilo não era armadilha, era mudança de verdade. Ela começou a dormir melhor, a rir mais, a não pular de susto toda vez que Maurício chegava em casa. Começou a
aceitar elogios sem achar que vinha cobrança depois, começou a sentar à mesa com os meninos sem sentir que estava invadindo espaço. Começou a entender que cuidar de si mesma não era egoísmo. A mãe dela também melhorou com o acompanhamento médico que Maurício providenciou. Os remédios certos fizeram a pressão estabilizar. O coração parou de falhar tanto e Clarice passou a dormir tranquila, sabendo que a mãe estava sendo cuidada. Meses depois, num fim de tarde com o céu alaranjado e as nuvens esticadas, Clarice estava de pé, no mesmo lugar do portão onde tinha caído, agora com outra postura, com a coluna ereta, respirando melhor, sem tremer, sem medo. Os gêmeos estavam ao lado brincando de pega-pega e rindo alto. Maurício estava encostado no carro, observando a cena com um meio sorriso. Ele se aproximou devagar e ficou ao lado dela, olhando para o portão também. "Você lembra daquele dia?" ele perguntou. Clarice respondeu: "Eu lembro de tudo, Sr. Maurício. Do medo, do cansaço, da vergonha, mas também lembro dos meninos chorando e de você me levando para o hospital. Eu achei que ia ser demitida no outro dia." Maurício balançou a cabeça. "E eu achei que estava fazendo tudo certo, só porque pagava em dia. A gente errou junto, mas a gente consertou também." Ele respirou fundo e continuou: "Clarice, eu quero te fazer uma proposta séria. Se você quiser continuar aqui, eu quero que continue, mas com contrato registrado certo, com todos os direitos garantidos por lei, com horário definido e respeitado, com ajuda garantida sempre que precisar, com respeito de verdade, não só de palavra. E se você não quiser, se você achar que é melhor seguir para outro lugar, buscar outra coisa, eu vou entender sem problema. Vou dar carta de recomendação, vou ajudar no que precisar e vou agradecer do mesmo jeito, porque você salvou meus filhos quando eu não estava conseguindo. Você trouxe eles de volta." Clarice encarou o portão de ferro, encarou os meninos que corriam rindo alto sem preocupação. Encarou Maurício com os olhos cheios de lágrimas, que não caíram dessa vez, porque agora ela tinha forças para segurar. E respondeu com a voz firme pela primeira vez desde que tinha chegado naquela casa: "Eu fico, Sr. Maurício, mas só se o senhor prometer uma coisa, que nunca mais vai deixar seus filhos pedirem socorro sem o senhor perceber, e que nunca mais vai achar que pagar em dia é suficiente, porque não é, nunca foi, nunca vai ser. Presença vale mais que dinheiro. Sempre." "Valeu!" Maurício respondeu sem hesitar, olhando direto nos olhos dela com respeito verdadeiro. "Eu prometo, Clarice, e eu vou cumprir até o fim, porque aquele dia ali no portão, vendo você caída no chão e meus filhos chorando desesperados, me mostrou a verdade que eu precisava ver. Me mostrou que eu estava perdendo tudo que importava de verdade, enquanto achava que estava ganhando o mundo. Me mostrou que eu era um estranho na minha própria casa e que meus filhos estavam crescendo sem mim. E isso não vai acontecer nunca mais." Ele estendeu a mão, não como patrão, mas como alguém que reconhecia o valor do outro de verdade. Clarice apertou a mão dele com firmeza, selando não um acordo de trabalho comum, mas um compromisso de respeito mútuo, de humanidade, de reconhecimento. Os gêmeos pararam de correr e vieram correndo até os dois ofegantes. Abraçaram as pernas de Clarice e de Maurício ao mesmo tempo. E um deles gritou feliz com a voz aguda: "A gente vai jantar junto de novo hoje, né, pai?" Maurício sorriu de verdade. Abaixou e abraçou os dois apertado, sentindo o cheiro de criança suada de tanto brincar, sentindo o calor dos corpos pequenos contra o peito dele. "Vamos sim, e todo dia daqui para frente, porque agora eu sei o que importa de verdade, e eu não vou esquecer nunca mais. Vocês são o que eu tenho de mais importante, e eu não vou deixar o trabalho roubar mais nenhum dia de vocês."